Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje falando sobre o conjunto dos números reais. Nesse conjunto dos números reais a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos em geral. Vamos fazer uma abordagem inicial sobre cada um dos conjuntos, que nós vamos trabalhar durante o curso. Vamos falar também sobre desigualdades e suas propriedades. Falaremos sobre o valor absoluto, no caso seria o módulo, e também vamos falar um pouquinho sobre intervalos na reta real. Esse é o conteúdo do primeiro capítulo do nosso livro. Os exercícios também estão aqui difundidos. Eu recomendo que vocês vejam os exemplos já resolvidos e também exercitem as questões que tem nesse capítulo 1. Lembrando que esse material é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, não compartilhem com nenhum outro aluno, certo? Lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, estou gravando na minha casa, então pode ter aí alguns ruídos no fundo da gravação. Espero que vocês não se importem, que isso não atrapalhe o estudo de vocês. Deixem o caderno aberto para fazer as devidas anotações e acompanhar com o resumo que alguns de vocês devem ter feito, certo? Espero que isso aqui ajude vocês a organizar melhor o resumo de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Vamos lá iniciar nossa aula agora. Vamos começar falando do capítulo sobre números reais. Nesse capítulo ele começa comentando sobre conjuntos numéricos. Nesses conjuntos numéricos, o que é que nós temos que saber? Quais são os conjuntos numéricos trabalhados até hoje? O que nós já estudamos no ensino médio que a gente precisa para dar início ao nosso curso? Então nós temos o conjunto dos números naturais. Esses são os números utilizados para contar. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Nós temos o conjunto dos números inteiros, onde nós vamos ter o conjunto dos números naturais dentro dos inteiros. Então, uma representação por meio de diagrama, nós temos algo mais ou menos assim. Nesse conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos naturais dentro dele, como eu havia informado. Nós temos os números negativos e alguns livros consideram o zero não sendo um número natural, consideram o zero sendo um número inteiro. Um desses livros é o que a gente está trabalhando. Isso não faz muita diferença para o nosso curso, é muito teórico, certo? Então, a gente vai ficar para facilitar a nossa vida com essa ideia. O conjunto dos números naturais, números usados para contar. Ninguém conta 0, 1, 2, 3, não faz isso. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Conjunto dos números naturais. É esse Nzinho aí. Conjunto dos números inteiros, esse conjunto Z, vai ter os naturais dentro dele. Vai ter os naturais negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vai ter o zero dentro do conjunto dos números inteiros. O zero vai ser o nosso referencial. Nós vamos ter o conjunto dos números racionais. Esse aqui muita gente não gosta dele, não sei porquê. O conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, é o conjunto que são os números que podem ser representados por meio de frações. Então, todo número que puder ser colocado na forma de fração, lembrando que os inteiros podem ser escritos na forma de fração, basta você imaginar os inteiros com o denominador 1. Então, você vai ter aí uma fração de denominador 1, e também entra dentro do conjunto dos racionais. Tudo bem? Números que não forem racionais, deixa eu representar de uma outra forma esses racionais. Eu estou com uma outra ideia aqui. Vocês vão já entender por quê. Porque os números que não podem ser representados na forma de frações, nós vamos ter aqui... Deixa eu representar dessa forma. Pronto. Acho que assim fica bacana. Aí eu faço essa divisão. Alguns números não podem ser representados na forma de fração. Por exemplo, o raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. O número π, que é aquela, mesmo sendo representado por uma letra grega, vocês estudam muito lá na geometria, que seria aproximadamente 3,14, mas na verdade ele é um número com representação decimal infinita e não periódica. Esses aí seriam os números irracionais. Não tem um símbolo próprio para os números irracionais, a gente representa como sendo números reais, tirando os racionais. E todos os números que a gente já estudou até hoje seriam o conjunto dos números reais. Seria a união de todo mundo que a gente já viu. Acho que algumas das pessoas desse curso devem ter estudado o conjunto dos números complexos. Nosso curso não entra estudo em cima de números complexos. Então, a gente vai trabalhar apenas com números reais. Tudo bem? No próprio livro tem a definição de cada um desses conjuntos.
lá na página 1. E o que é que eu vou querer que vocês saibam desse conjunto? Precisa decorar cada um desses conjuntos? Acho que mais importante mesmo são as observações. Primeiro, tem que saber trabalhar com as 4 operações básicas, por favor, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem que ser bem natural de vocês, sem depender de calculadora. Então, treinem um pouquinho as 4 operações básicas, principalmente divisão. Pode parecer piada, mas eu já peguei alunos que tinham uma certa dificuldade de divisão e essa dificuldade não pode mais existir, certo? Tem videoaulas que dão besouros, macetes sobre divisão, treinamento onde você pega e faz várias divisões sucessivas para pegar prática, certo? Gente, matemática é prática. Então, tenha o caderno de vocês perto de vocês. Se você realmente tem dificuldade, só quem vai poder identificar é você. Eu não estou vendo, eu não tenho como ter esse contato com vocês. Vá atrás de suprir a sua dificuldade, certo? Nas operações básicas. Quem não tem dificuldade, quem está seguro, bola para frente. Também é interessante se lembrar das propriedades das operações. As propriedades estão faladas aí na página 2. Propriedade associativa, comutativa, não precisa decorar o nome, basta saber trabalhar com elas, certo? Elemento neutro, tudo mais. Então, outra coisinha importante é falar das propriedades das operações básicas, certo? Isso é que nós vamos querer do conjunto dos números naturais. Esses conjuntos numéricos aí, que a gente vai, não só dos naturais, né? Todos os conjuntos numéricos que a gente já viu até agora, não vamos trabalhar com conjuntos complexos. Tenham isso em mente, certo? Vamos agora para a próxima parte. Desigualdades. Trabalhar com desigualdades, no próprio livro ele tem as definições mais formais, lá mesmo na página 2, certo? O que é que nós temos que saber sobre desigualdades? Vamos pensar inicialmente sobre o ordenamento dos números. Tenha em mente que existem números, vamos pensar agora no conjunto de números reais. Vão existir números positivos, vai existir o zero e vão existir números negativos. Esses números eles podem ser ordenados em uma reta. Então, nós teremos aí uma reta que a gente chama de a reta real. Nessa reta real, nós vamos ter o zero como referencial. O zero não possui sinal, não é positivo nem negativo, o zero é neutro. À direita do zero, nós vamos ter números positivos. 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que tem outros valores que eu não coloquei, por exemplo, 0,5, raiz quadrada de 2 está nessa reta, certo? Mesmo raiz quadrada de 2 sendo irracional, ele não sendo colocado, não pode ser colocado na forma de fração, mas ele é um número real, certo? Existe uma representação decimal infinita, só que é não periódica para ele, certo? Então ele ficaria em algum pontinho dessa reta por aí. E à esquerda do zero nós teremos os números negativos. Seria o menos 1, nós teremos o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Nossos números, dados dois números, nós podemos comparar esses dois números. Se eu lhe falar dois números quaisquer, você pode me falar qual deles é o maior. Se a gente pensar na ideia da reta, para eu saber quem é o maior, é aquele que está mais à direita da reta. Ou seja, o número menos 3 e 1. Quem é o maior deles entre menos 3 e 1? O menos 3 está bem aqui, o 1 está bem aqui. O 1 é maior do que o menos 3, certo? Uma coisinha que confunde muitas pessoas, números negativos. Quem é o maior? Menos 3 ou menos 1? Menos 3 é maior ou é o menos 1 que é o maior dos dois? Entre o menos 3 e o menos 1, quem está mais à direita na reta é o maior deles. Então, o menos 1 está nessa posição. O menos 3 está nessa posição. O menos 1 é maior do que o menos 3. Então, nós temos o símbolo, certo? Esse símbolo que nós estamos marcando aqui, olha lá no item 1. Esse símbolo que eu marquei agora, ele é o símbolo de menor que. E o símbolo de baixo é o símbolo de maior que. Professor, eu tenho uma certa confusão desses dois símbolos. Como é que eu faço para diferenciar eles? Como é que eu faço a leitura? No caso, eu quero escrever que o menos 1 é maior que o menos 3. Se você tem dúvida, você pode ir lá no seu rascunho e colocar os dois símbolos um do lado do outro. Certo? Uma das estratégias que foi um dos meus alunos do ensino médio que me ensinou isso. Uma professora dele ensinou que eu achei bem legal. Você corta os dois símbolos embaixo, só na perninha de baixo. Tente olhar para esses dois símbolos dessa forma agora cortada. Eu vou até cortar melhor o outro, que ficou um cortezinho bem pequenininho.
fazer um corte um pouquinho maior, e veja que com o corte eles começam a lembrar alguns números, né? O da esquerda, olha aqui para o vermelhinho, lembra o número 7, e o da direita lembra o número 4. Então, o símbolo antes de ser cortado, o que tem o 7, 7 não é maior que o 4, então aquele vai ser o símbolo de maior que. O outro, que é o 4, o símbolo antes dele ser cortado, o 4 é menor do que o 7, então aquele símbolo antes de ser cortado é o menor que. Então, se eu quero escrever que o menos 1 é maior que o menos 3, vai ficar menos 1 maior que menos 3. Outros alunos também usam a estratégia de deixar a boquinha do sinal para o maior dos números. Então, se eu já sei que o menos 1 é maior que o menos 3, boto a boquinha apontando para o menos 1. Se eu quiser escrever, por exemplo, que o menos 3 é menor que o menos 1, eu escreveria menos 3 é menor que menos 1. Então, aprendam a usar esses símbolos corretamente, dependendo de qual estratégia você utilize, certo? Eu estou dando aí 2 dicas para vocês utilizarem e usem esses símbolos corretamente. Sem usar esses macetes, sem usar esses bizus, tem o axioma de ordem, que ele fala bem direitinho lá no livro, quem quiser dar uma lida, boa sorte. E também nós temos a ideia do que seria o símbolo menor que e o maior que também é dado lá no livro. Lembrando que também nós temos outros 2 símbolos, que é o símbolo de menor ou igual, acabei de marcar lá embaixo, e o símbolo de maior ou igual, tudo bem? Então, o símbolo de baixo, que eu marquei aqui, esse terceiro, né? O terceiro é o símbolo de menor ou igual, e o último lá embaixo é o símbolo de maior ou igual. Interessante que vocês tenham domínio sobre esses símbolos, por favor. Outra coisa interessante é que nós temos que saber usar as propriedades dos símbolos de desigualdades. Essas propriedades estão indicadas lá na página 3. Eu não vou fazer a leitura e não vou escrever aqui, certo? Eu recomendo que vocês tenham acesso ao livro e façam a anotação para vocês já fixarem, certo? Essas propriedades. Mas na verdade mesmo, a gente fixa com exercícios. Então, vamos tentar resolver algum exercício envolvendo essas desigualdades para a gente fixando um pouco e saber o que é que a gente pode usar de propriedade para nos ajudar. Tudo bem? Vou preparar aqui os exercícios para a gente. Voltamos já já. O exercício que eu proponho que a gente faça seria o exercício da página 10 do livro que a gente está adotando, questão número 1, certo? Vou fazer alguns itens aqui para vocês, por exemplo, o item A. A questão, ela diz o seguinte: determinar todos os intervalos de números que satisfaçam as desigualdades abaixo. Faça a representação gráfica. Vamos ver se a gente consegue fazer a representação gráfica, né? A gente não comentou sobre isso, vamos ver se a gente comenta agora no exercício. Então, o item A, só para esquentar, e o item C, eu quero resolver essa equação 3 menos x menor do que 5 mais 3x. O que a gente pode fazer? Bem, se eu subtrair de ambos os membros o 3x, no caso eu vou subtrair 3x. Isso tanto de um lado da desigualdade como do outro lado, eu vou ficar com 3 menos x menos 3x. Eu vou botar aqui de outra cor, só para ilustrar o que é que a gente está fazendo. Menos 3x. Eu repeti tudo que tinha antes da desigualdade e subtraí 3x menor que. Aí do outro lado vai ficar o 5 mais 3x. E eu vou subtrair, mais uma vez, 3x. Por que eu fiz isso? Fazendo isso, a gente vai ter um cancelamento da adição nesses dois camaradas. O mais 3x vai cancelar com menos 3x. Então, a gente já vai eliminar a variável do segundo membro. Professor, eu aprendi de um jeito que tem o 3x somando de um lado, passa para o outro lado subtraindo. Posso fazer assim? Pode fazer assim. Por que eu escolhi fazer dessa forma? Para ilustrar uma das propriedades que tem lá no nosso livro. Certo? Se eu somar, ou no caso aqui, subtrair o mesmo valor de ambos os membros da desigualdade, não vai alterar a minha desigualdade. É isso que eu estou fazendo. Mas faça do jeito que você aprendeu, não mude não, certo? Eu nem vou indicar qual é a propriedade, isso não precisa, a gente não vai ficar pegando no pé dessas coisinhas, desses pequenos detalhes, porque eu quero agilidade, certo? Agilize e resolva o seu problema de forma mais rapidinha possível, certo? Mais imediata possível. Então, vamos lá. Vai ficar no primeiro membro 3 menos 4x
menor do que 5. No caso, eu quero eliminar esse 3 do segundo membro, então o que é que eu vou fazer? Eu vou, acho que para ficar tudo bonitinho, tudo que eu estiver somando, subtraindo, eu vou botar de vermelho. Tá aqui, subtrair o 3x dos dois lados, botei entre parênteses. Aqui eu vou fazer mesmo bem parecido, eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então eu vou repetir o que tem aí na nossa desigualdade, só que eu vou subtrair 3 dos dois membros. Vai ficar 3 menos 4x, é o que eu já tinha. Agora eu vou subtrair 3. E no segundo membro vai ficar 5 menos 3. Então, quando eu faço a subtração, o que é que vai acontecer? Esse 3 com esse menos 3, a ordem das parcelas não altera o resultado final. Então, eu posso somar, no caso aqui, subtrair esses dois camaradas. 3 com menos 3 vai dar 0, né? Então, vai ficar o menos 4x menor do que 5 menos 3 vai dar 2. Repararam que eu usei muitas propriedades aqui, né? Fica bem escondido, mas a gente acaba usando. Algumas pessoas devem falar, professor, eu aprendi que esse 3 aí está no primeiro membro somando, passa para o outro lado subtraindo. Então ele está aqui com sinal positivo, você não está enxergando, aí passa para o outro lado a desigualdade com sinal menos. Posso fazer isso? Pode. Aí é outra propriedade, é a mesma propriedade que a gente usou anteriormente, né? Seria subtrair nos dois membros o número 3. E embaixo, repare que a gente está tendo a situação de que eu tenho uma soma dos dois camaradas em posições mais afastadas, né? Que eu poderia simplesmente trocar a posição de algum desses dois com o menos 4x. Essa troca é possível por conta de uma das propriedades que nós vimos lá nos números reais, já que aí tudo é número real, aí nós temos a comutatividade, né, trabalhando. Mas eu não preciso ficar enchendo o saco com isso, eu vou logo mais objetivamente, certo? Então, esse item eu estou fazendo assim mais devagarinho, para que vocês entendam que as propriedades elas estão lá. Eu é que não estou fixando nelas com muito afinco. Eu estou só usando como a gente vem usando lá no ensino médio. Agora, por exemplo, eu vou dividir tudo por menos 4. O que é que acontece se eu dividir tudo por menos 4? Eu tinha o menos 4x menor do que 2. Agora eu vou dividir o menos 4x por menos 4 e vou dividir o 2 por menos 4. Também a gente pode fazer isso? Será que pode? Olha para as propriedades lá direitinho. Eu tenho que tomar um cuidado quando o sinal do meu número que eu estou multiplicando ou dividindo, quando esse sinal é negativo. Então a gente tem algum equívoco aqui. A gente tem esse camarada que tem uma alteração nele. Sempre que eu multiplicar todo mundo por um número negativo ou dividir todo mundo por um número negativo, eu posso fazer isso, desde que eu altere o meu sinal de desigualdade. Então, ao invés de ficar o símbolo de menor que, vai ficar o símbolo de maior que. Tem essa alteração aqui, certo? Essa alteração se dá por conta de eu estar dividindo por um número negativo, pelo menos 4. Vou olhar aqui nas propriedades e ver qual a propriedade exatamente que fala sobre isso, só para orientar melhor vocês. Essa propriedade está lá na página 3. É a propriedade 3. Só que lá está na forma de multiplicação. Se eu multiplico por um C e esse C é negativo, então o sinal de desigualdade troca. No caso aqui eu usei a operação de divisão. Para ficar exatamente igual com a propriedade 3 da página 3, eu posso modificar isso aqui e transformar, ao invés de dividir por menos 4, seria multiplicar por menos 1/4. Faz diferença? Acho que não. Eu acho que não. Vai ficar a mesma coisa, certo? Será que fica difícil vocês entenderem assim? Alguns de vocês passaram a vida toda vendo de que forma? O menos 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Alguns até multiplicam por menos 1 antes de passar o número 4 para o outro lado, né? Multiplica tudo por menos 1, aí depois passaria só o 4. Tanto faz. Se você aprender a fazer assim, continua desse jeito. Eu vou fazer o próximo item usando essas regrinhas que vocês já usavam antes, certo? Mas vamos agora concluir pelo menos essa daqui, como a gente está fazendo agora. Então vai ficar menos 4x dividido por menos 4, aqui vai ficar x. Isso é maior do que 2 dividido por menos 4, dá menos 1/2. Então esse aqui vai ser o nosso
resultado. A gente vai deixar a representação gráfica para mais adiante, tudo bem? Quando a gente começar a falar um pouco mais sobre intervalos. Eu marquei aqui o item C para fazer porque alguns outros itens, quando tem uma só desigualdade, você faz do jeito mais imediato, como vocês pensavam, como vocês já faziam. Mas esse item C, ele é uma desigualdade dupla. Repare que é 2 maior que menos 3 menos 3x, maior ou igual que menos 7. Então, o que é que você pode fazer? Você pode separar essa desigualdade dupla em duas desigualdades, ou então fazer como eu fiz anteriormente, certo? Indicando qual operação que você está fazendo. Qual o meu objetivo? Deixar a variável sozinha no meio. Então, repare que no meio eu tenho menos 3 menos 3x. Eu quero deixar a variável sozinha no meio. Como é que a gente faz? O menos 3 o 3 está menos, né? O menos 3 passa para os outros lados somando. Então, essas regrinhas que a gente aprendeu, a gente vai passar para os dois lados. Você pode pensar dessa forma. Esse menos 3 aqui que está negativo. Deixa eu voltar para a caneta, mudei ela sem querer, até a borracha. Esse menos 3 aqui passaria para os outros lados. Só que ele vai passar para os outros lados com sinal trocado, né? Vai passar somando. É como se eu estivesse somando com todo mundo o número 3. Então, vai ficar 2 mais 3... maior do que menos 3 mais 3 é 0, não vou mais nem escrever, como se eu já estivesse passando para os outros lados. Aí menos 3x maior ou igual do que menos 7 mais 3. Então aqui a gente vai ficar com 5, é maior do que menos 3x, maior ou igual do que menos 4. Olha as regrinhas de sinal, certo? Aqui a gente tem uma soma com sinais diferentes, menos 7 mais 3 vai ficar menos 4. Eu quero deixar o x sozinho no meio, Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1/3. Por que eu vou multiplicar por menos 1/3? Aqui é interessante. Eu vou pegar o inverso desse camarada aqui, ó. Então, tem uma das propriedades das operações básicas que é o elemento inverso. Quem é o inverso? É o cara que multiplicado por menos 3... que vai dar igual a 1. Então, qual o número que vezes menos 3, isso aqui vai dar igual a 1. Se ele é negativo e eu quero que se torne um positivo, tenho que multiplicar por alguém negativo. Concordam comigo ou não? Tem que ser negativo. Se for positivo, menos com mais vai sair um número negativo. E eu quero que a minha resposta dê 1. Para que eu multiplique e dê 1, é como se eu tivesse que fazer uma divisão por 3. Então, esse número tem que ter uma fraçãozinha por 3, que é para que haja esse tipo de cancelamento. Aí, dessa forma, no numerador vai ter que ficar apenas 1, para que a gente tenha o nosso 1 como resultado. Então, com prática, vocês vão se lembrando, vocês vão conseguindo encontrar quem é o inverso de cada número. Como vocês faziam antes? Tá multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Acho que foi assim que alguns de vocês aprenderam. Só que aqui você não pode esquecer que, como é uma desigualdade dupla, vai ter que passar para os dois lados. Então, esse menos 3 passa para o lado esquerdo e ele passa para o lado direito. Só tem um detalhe, parece que algumas pessoas se confundem. Quando você faz multiplicação por número negativo, lá vem novamente a nossa propriedade 3. Aí o que é que a maioria dos professores ensina? Olha, antes de passar para o outro lado, quando for multiplicar, você multiplica por menos 1. Porque quando você multiplica por menos 1, fica bem evidente que você vai ter que trocar o sinal de desigualdade. Então vamos fazer isso. Eu vou multiplicar. Eu falei, nem fiz nada daquilo antes, né? Vou multiplicar só por menos 1, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem nessas horas. Então vai ficar menos 5, muda o sinal de desigualdade. Vira menor que, aí 3x, menor ou igual. No caso aqui vai se manter o igual, né? Vai mudar o sentido da desigualdade, mas mantém a desigualdade restrita. Aí vai ficar menos 4. Quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar 4. Repare que eu multiplico todas as 3 partes por menos 1. Agora sim, eu divido todo mundo por 3. Lembra que tem que dividir dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito, certo? Que nada mais é do que multiplicar por 1/3. Agora não tem mais sinal negativo. Para algumas pessoas fica mais fácil assim. Então, faça desse jeito. Vai ficar menos 5 sobre 3 é menor do que x, é menor ou igual do que 4/3. Poxa, professor, cadê o 3 que estava com x? A gente não dividiu por 3? Ou seja, a gente não multiplicou por 1/3? É como se eu estivesse botando em cada um desses camaradas 3 dividindo.
No primeiro e no terceiro membro, né, na extrema esquerda e na extrema direita, nós temos aí as frações. E no meio vai ocorrer esse cancelamento, que na minha cabeça eu já tinha cancelado logo e não tinha escrito. Algumas pessoas acompanharam, quem não acompanhou, tá aí a explicação. E essa vai ser a nossa resposta. Lembrando que a representação gráfica vai ficar para mais adiante, certo? Quando eu falar de intervalos na reta, ainda nesse vídeo. Vamos para mais alguns exercícios para treinar ainda mais um pouquinho. Quem quiser dar uma pausa aí para copiar, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar lá no nosso encontro no Meets. Mais dois exercícios aqui da mesma questão para a gente lembrar inequação produto e inequação quociente lá do primeiro ano. No letra J, inequação produto, como é que a gente resolve? Bem, você vai resolver como se fosse, primeiro, cada um dos parênteses separado, como se fosse uma equação, para poder fazer o estudo do sinal de cada um desses parênteses. Então, como é que vai ser isso? Eu vou resolver x ao quadrado menos 1 igual a 0, eu vou encontrar as raízes, e x mais 4 igual a 0. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto, costumo usar a solução dessa cor. Achando as soluções da primeira equação, nós vamos ter o x como sendo igual a mais ou menos 1, e nós vamos ter aqui o x igual a menos 4. A gente vai fazer o estudo do sinal desses valores e vamos interpretar na reta numérica. Então, aqui nós vamos ter uma reta numérica para o primeiro parênteses, que é o x ao quadrado menos 1. Aqui eu vou ter as raízes, que seria o menos 1 e a raiz, que vai ser o número 1. Por ter o símbolo de menor ou igual, a gente costuma colocar aqui as raízes com bolinha fechada, certo? E essa equação, x ao quadrado menos 1 igual a 0, essa aqui representa a equação do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, nesse caso com concavidade para cima. Se eu for fazer o estudo do sinal da função, né, se isso aí fosse uma função, eu teria praticamente sinais positivos para essa equação, para qualquer valor antes de menos 1. Se eu pegar valores entre menos 1 e 1, eu vou ter sinais negativos, certo? Nessa expressão. E se eu pegar valores maiores do que 1 para o x, eu vou ter resultados positivos para aquela expressão. Só vai ser igual a 0 mesmo no menos 1 e no 1, certo? Vou representar agora uma outra reta para o x mais 4. Nessa reta a gente vai ter como raiz o número menos 4, também em bolinha fechada. Aqui no caso é uma função afim. Então, antes da raiz, a gente vai ter o sinal negativo, aqui é uma reta crescente, né? Então, a gente vai ter sinal negativo, depois da raiz, sinal positivo. Professor, mas eu não me lembro dessas coisas, isso aí faz muito tempo. Algumas pessoas aprenderam, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar como foi que alguns de vocês aprenderam. A regra do Macama é para o primeiro caso. Então, aqui é o mesmo sinal do A, sinal contrário do A, e o mesmo sinal do A. Então, se você olhar para esse camarada aqui como uma função, olha qual é a observação. Se você olhar para cá como uma função quadrática, você vai ter os coeficientes A, B e C. O A seria igual a 1, o B seria igual a 0 e o C seria igual a menos 1. Então, antes da primeira raiz é o mesmo sinal do A, entre as raízes é o sinal contrário do A, e depois da segunda raiz é o mesmo sinal do A. Então, abreviando, fica o mesmo de A, MA. Entre as raízes fica o contrário do A, o sinal contrário, né? A gente está falando do sinal contrário do A. E depois da segunda raiz é o mesmo sinal do A. Então fica aí esse bizu do Macama. Já na função afim, nós temos o bizu do Cama. Que na minha função afim, que é aquela função do tipo AX mais B. Então aqui o meu A seria 1 e o meu B, se eu olhar para cá como fosse uma função afim. Olha isso aqui, ó. Se isso aqui fosse uma função afim. E o meu B seria 4. Então, o sinal contrário do A, no caso 1 ali é positivo, o contrário seria negativo. O mesmo sinal do A seria positivo. Para a minha solução, eu vou ter que fazer o estudo do sinal desses camaradas. Então, eu teria que ter uma reta só para todos esses valores e fazer o estudo do sinal. No caso, eu teria aqui o menos 4, eu teria o menos 1 e teria o valor 1, a outra raiz. E para cada intervalozinho desse, eu vou ter que fazer um estudo do sinal. É como aquela regra do sinal da multiplicação. Repare que antes do menos 4, lá na primeira... Deixa eu fazer aqui a marcação para ficar mais visível. Antes do menos 4, na primeira reta, são sinais positivos.
Na segunda reta é negativo, então mais com menos, aqui a gente vai ter sinais negativos. Entre o menos 4 e o menos 1, a gente só vai ter valores positivos. Então, se eu multiplicar positivo com positivo, dá um resultado positivo. Entre o menos 1 e o 1, na primeira reta a gente tem valores negativos, na segunda temos valores positivos. Então, menos com mais, aqui é menos. Então, quando eu multiplicar, vai dar valores negativos. E, finalmente, depois do número 1, eu vou só ter sinais positivos. Quando eu multiplicar aqui, vai dar positivo. Então, a minha resposta aqui, a minha resposta dessa inequação produto, vai ser um intervalo na reta, que a gente vai representar dessa forma aqui, né? No caso, vão ser intervalos na reta. Eu vou representar como sendo x pertencente aos reais, tal que algumas pessoas usam a barrinha, eu costumo usar ponto e vírgula, eu vou deixar a barrinha que é o que tem no livro. Tal que, no caso aqui, nós vamos ter, eu quero os valores que sejam menores ou iguais que zero, ou seja, são sinais negativos. Então, o meu x ele tem que ser menor ou igual do que menos 4, sinal negativo, indicado por essa parte. E eu também vou querer que o meu x esteja entre menos 1 e 1, também sinal negativo. E a gente vai juntar esses pedacinhos com ou menos 1, menor ou igual do que x, menor ou igual do que 1, certo? Fica aí a letra R para vocês fazerem, certo? Mas eu vou dar uma dica para vocês fazerem. A nossa resposta é essa. Aqui a gente costuma deixar como conjunto de solução. Conjunto de solução, fica melhor. Tá aqui um conjunto de solução S. Certo? Na letra R, para resolver a letra R, na equação quociente, a ideia é bem parecida. Só que a gente tem que ter uma desigualdade com zero, certo? Não pode ter desigualdade assim com frações. Então, para fazer essa letra R, para começar ela, eu vou fazer 1 sobre x mais 1. E vou puxar outra fração para cá, menos 3 sobre x menos 2. No caso, está positiva, vem para cá, negativa. Tem que ser maior ou igual do que zero. Tirando a minha mistura dos denominadores, eu vou ter x mais 1 vezes x menos 2. Divide pelo valor de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui é o meu MMC dessa parte numérica, né, do denominador. Então, o MMC algébrico. Lembrar aí como é que a gente calcula, no caso que seria somente multiplicar esses termos, já que eles não têm fatores comuns. E quando a gente for fazer a próxima parte, a gente vai pegar essa multiplicação nova que a gente tem aqui no denominador novo, divide pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador. Então, dividindo pelo de baixo, multiplicando de cima, vai ficar 1 vezes x menos 2, menos 3, que era o que eu já tinha. Quando eu dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu vou ter aqui x mais 1. Tudo isso tem que ser maior ou igual do que zero. A gente vai ter que organizar esse camarada. Vai ficar algo mais ou menos desse tipo. 1 vezes x menos 2 é x menos 2. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Dividido, eu vou deixar esses parênteses, certo? X mais 1, porque vai ficar melhor pra gente. X menos 2 maior ou igual do que zero. Em cima ainda posso até organizar mais um pouquinho. Vai ficar menos 2x menos 5 dividido por x mais 1 vezes x menos 2 maior ou igual do que zero. Pronto. Agora nós organizamos nossa equação quociente. Nós vamos usar uma regra parecida com o que nós fizemos na letra J. Quem lembrar, quiser tentar ir fazer, faça por conta própria. Eu vou copiar aqui e vou fazer em outra folha, que a minha folha aqui já está acabando. Então, deixa eu copiar aqui como foi que nós ficamos. Quem quiser copiar, copia, por favor. Copia direitinho aí, dá uma pausa no vídeo, copia até agora. E vamos agora para outra parte, a continuação da... Continuando aqui a solução daquela equação quociente, nós vamos ficar da seguinte forma, resolvendo as duas separadamente. Eu vou deixar a solução para vocês, eu peço que vocês revisem, certo? Como é que se faz a resolução da equação quociente, aqui a gente já fez a organização. Então, eu vou resolver o menos 2x menos 5 igual a zero para achar as raízes. Aqui no caso x vai ser igual a menos 5 sobre 2. E a outra que eu vou pegar é x mais 1 vezes x menos 2 igual a zero para encontrar essas raízes. Está bem na cara, né? Quem são as raízes, já que já está fatorado.
Não sei se vocês se lembram, a gente pode fatorar um polinômio do segundo grau como sendo x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, se o sinal está negativo, sem o sinal negativo a gente vai ter uma raiz, uma das raízes vai ser o 2. Se o sinal estiver positivo, é porque a minha raiz é negativa, porque na minha expressão de fatoração é negativa. Com o sinal positivo, que é o que acontece aqui no primeiro parênteses, é porque a raiz precisa ser negativa para menos com menos ficar mais. Então, x igual a menos 1. Tudo bem? Fazendo agora pelos intervalos, nós vamos ter um dos intervalos seria o menos 5 meios. Lá no numerador, bolinha fechada. O que é que tem de diferente da inequação quociente com relação à inequação produto? Aqui na inequação quociente, o denominador nunca pode ser bolinha fechada. Quando vai ser bolinha fechada? Quando tiver o pauzinho lá na desigualdade. Se não tiver pauzinho, todas as bolinhas são abertas. Na inequação produto, se tiver o pauzinho, então todas as bolinhas vão ser fechadas. Sendo que aqui na inequação quociente, mesmo com esse pauzinho, lá na parte de baixo, no quociente, a gente vai ter a bolinha aberta. Então, o menos 1 e o número 2 vão ficar com bolinhas abertas. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dessa reta. Vou aumentar logo todas, né? Feito isso, a reta de cima representa menos 2x menos 5. A de baixo representa x mais 1 vezes x menos 2. E embaixo eu vou querer o quociente, certo? Traçando aqui uns pontilhados para nos ajudar, é melhor botar logo os sinais. Em cima vai ser uma reta. Nessa camarada de cima é uma reta com o A negativo. Então aqui usando a regra do Kama, o sinal contrário é o positivo, mesmo sinal é negativo. Estou olhando para o sinal do A, que é esse cara aqui que está negativo. Então, antes da raiz é o contrário, depois da raiz é o mesmo sinal. Já aqui embaixo nós vamos ter uma parábola. Se eu fizer a multiplicação dessa parábola, repare que aqui nós temos, no caso é para ter um númerozinho aqui. O meu A, ele ficaria aqui multiplicando. Então, como a gente tem um multiplicando, é porque o meu A é positivo, certo? Então, uma forma de você pegar o ax ao quadrado mais bx mais c e passar para a forma fatorada, ele fica dessa forma, onde R1 e R2 são as raízes. E o azinho, ele fica exatamente aqui multiplicando. No caso aqui, a gente vai ter o 1. Então, 1 é positivo, usando a regra do Makama. Então, antes é o mesmo sinal do A, positivo, entre as raízes é o sinal contrário. Depois da segunda raiz é o mesmo sinal do A, tudo positivo. Fazendo agora o pontilhado, agora sim, aqui a gente vai ter o menos 5 meios. Nós vamos ter aqui o menos 1 e nós vamos ter aqui o 2. Bolinha aberta nesses camaradas. E fazendo estudo do sinal, antes do menos 5 meios, pegando essa análisezinha, deixa eu separar aqui por pedacinhos. Antes do menos 5 meios, entre os 5 meios e o 1, entre o menos 5 meios e o menos 1, agora entre o menos 1 e o menos 2, entre o menos 1 e o 2, né? 2 é positivo, e depois do 2. Vamos lá. Primeiro pedacinho, antes do menos 5 meios, é positivo com positivo, né? Mais com mais dá mais. Entre o menos 5 meios e o menos 1, lá em cima é negativo, e embaixo é positivo, menos com mais dá menos. Entre o menos 1 e o 2, menos com menos fica mais. Depois do número 2, menos com mais vai ficar menos. Eu estou interessado nos maiores ou iguais que zero. Maior ou igual que zero são os positivos. Então, onde é que tem o sinal de mais? É antes do menos 5 meios. A minha solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual que menos 5 meios, ou o intervalo entre o menos 1 e o 2. Então, vai ficar menos 1 menor do que x, menor do que 2, sem o pauzinho embaixo, porque a bolinha está aberta, certo? Então, tá aí a conclusão daquela questão. Vamos falar um pouco sobre valor absoluto, certo? Módulo, para os mais íntimos, certo? O que seria esse módulo? Módulo de qualquer número é ele mesmo, se o número for maior do que zero,
ou então é o seu oposto se esse número for negativo. Uma ideia geométrica do que seria o módulo é como se fosse a distância de um número até a origem. Então, se eu botar aqui a reta numérica, para a gente ter uma noção, eu tenho aqui a minha origem, eu tenho aqui os números positivos, a minha direita da origem, que seria o meu zero, e à esquerda da origem eu teria os números negativos. Em um eixo real, a gente tem essa configuração, certo? Continua. Então, quando eu pergunto, por exemplo, qual é o módulo de 2, eu estou perguntando nada mais do que qual é a distância do número 2 até a origem. Então, do 2 até a origem, nós temos 2 unidades. Isso aqui é 2. Se eu pergunto quanto é o módulo de menos 3, eu estou perguntando qual é a distância do número menos 3 até a origem. Então, a distância seria 3 unidades. Certo? Então, esse módulo vai dar 3. Por isso que o módulo de número positivo é ele mesmo. O módulo de número negativo é o oposto, né? Seria ele positivo. Então, é como a gente fosse fazer esse raciocínio aqui geométrico. Tudo bem? Só um detalhe que é bom a gente comentar. Se eu boto algo do tipo módulo de x é igual a 7, eu estou querendo saber quais são os números que a distância desses números até a origem seja 7. Por que eu falei no plural? Porque não vai ter um único número que a distância até a origem é 7. Então, aqui a gente vai ter duas soluções. Ou esse x vai ser igual a 7, ou então esse x é igual a menos 7. Então, guardem isso, certo? Há uma diferença entre módulo de um número, que foi o que eu comentei agora há pouco, e módulo de uma variável, certo? Que a gente vai ter duas possibilidades quando aparecer um módulo com uma variável dentro, certo? Uma observação que é bom a gente destacar que são as propriedades do valor absoluto. Você encontra elas começando lá na página 3 do nosso livro e ainda com a demonstração dessas propriedades, que não me interessa tanto, me interessa utilizar essas propriedades, certo? O que é que se pode fazer? Desigualdade com módulo é algo bem interessante. Módulo de x, né? Vou fazer aqui uma observação mais por cima das propriedades. Módulo de x menor do que um certo número, o número 3. O que é que significa? Eu estou interessado nos números cuja distância da origem são menores do que 3. Então, é um conjunto numérico aqui, que a gente vai ter desde o menos 3 até o 3. Se eu fosse representar na reta, eu colocando aqui o meu zero, eu tenho aqui o meu número 3 positivo e o menos 3. A gente vai ter, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, para ficar mais coerente, menos 3. Então, módulo de x menor do que 3, eu quero que você me indique todos os números cuja distância até a origem vai ser menor do que 3. Esses números vão ficar dentro desse pedacinho aqui da reta numérica, certo? Como a gente não vai incluir, né, o 3 e o menos 3, a gente diz que isso aqui é um intervalo aberto. Vamos comentar melhor sobre intervalos daqui a pouquinho, certo? Mas essa seria a ideia de como trabalhar com módulo e desigualdade. No caso de módulo de x maior do que 2, aqui eu estou atrás dos números cuja distância até a origem vão ser maiores do que 2. Então, eu tenho tanto x vai ser maior do que 2, ou x é menor do que menos 2. No caso, eu tenho a minha origem, eu tenho o número 2. Vou botar aqui, representar direitinho com a bolinha aberta. E eu tenho o 2 positivo, o menos 2 aqui marcado. Então, os números que vão ter a distância até a origem maior do que 2, né, módulo de x maior do que 2. Quais são os números que têm a distância até a origem? Módulo seria essa interpretação de distância até a origem, maior do que 2. Então, são os números maiores do que o 2, propriamente dito, e os números menores do que o menos 2. Todos esses números que eu marquei aqui com a trepinha, eles têm uma distância até a origem maior do que 2 unidades. Então, são os números representados por módulo de x maior do que 2, certo? Todas as outras propriedades já estão lá indicadas nessa página, eu recomendo que dê uma olhadinha, mas o importante mesmo é exercitar, certo? Vamos para os exercícios já já. Eu vou só comentar um pouquinho sobre intervalos na reta. Quem quiser copiar, copia aí, certo? Vamos lá.
Intervalos na reta. Então, nós temos a representação por meio de conjuntos e nós temos a representação por meio de reta real. Então, como a gente estava fazendo anteriormente, eu quero representar esse item A. É um conjunto que vai me dar todos os x pertencentes aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que 3. Então, eu vou ter uma reta que vai me dar os valores desde o menos 1 até o número 3. E eu vou representar com essa tripinha. Nesse contexto de intervalos na reta, a gente também pode representar utilizando parênteses. Então, o intervalo que vai do menos 1 até o 3, eu posso representar dessa forma. Muito cuidado para não confundir isso com par ordenado, certo? Essa representação é dentro do contexto de intervalos na reta. Repare que aqui, como nós temos uma desigualdade estrita, nós temos bolinha aberta representada na forma geométrica, lá na reta real. No item B, quando eu não usar parênteses, quando eu usar colchete, é porque nós estamos com intervalos fechados. Então, na representação na reta, aqui seria utilizando bolinha fechada. Então, eu teria aqui o menos 3 com bolinha fechada. E eu teria o número 2 também com bolinha fechada, já que está usando colchete. E a gente representa esse intervalo por uma tripinha. Também você pode representar com a linguagem de conjuntos. X pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2. Isso mesmo. Então, quando tem o colchete, é porque nosso intervalo inclui o nosso extremo. Então, para mostrar que nós estamos incluindo o extremo, seria bolinha fechada, ou então o símbolo de menor ou igual, utilizado no meu intervalo. Já quando a gente não está querendo representar os extremos, nós usamos bolinha aberta, como no item A, ou então o símbolo com parênteses, ou então a desigualdade estrita aqui, no caso, o menor que, lá na linguagem de conjuntos. Tudo bem? Além dos intervalos abertos e intervalos fechados, tem intervalos que misturam, né? Que são abertos à esquerda, fechado à direita, por exemplo. Se eu quisesse um intervalo que fosse aberto no 1 e fechado no número 4. Então, aberto no número 1, fechado no número 4. Parênteses para dizer que é aberto no 1, colchete para dizer que é fechado. Se eu fosse representar na reta, nós teríamos bolinha aberta no 1 e bolinha fechada no número 4. Lembrando que eu quero todos os números entre 1 e o 4 também. Então, bota a tripinha que é para representar aqui esses números que estão no meu intervalo. Certo? É um intervalo na reta, não são apenas os dois valores. Por isso que a tripinha é utilizada. Tudo bem? Vamos resolver alguns exercícios com relação a intervalos na reta. O que é que eu vou querer de vocês? O que é que vocês podem dar uma revisada? União de intervalos na reta, interseção de intervalos na reta. No caso deles, a gente pode trabalhar com eles como sendo conjuntos, né? Então vai um pouquinho aí de teoria dos conjuntos. União, interseção, dê uma revisadazinha nisso aí, tudo bem? Vamos resolver alguns exercícios. Lá na questão anterior que nós fizemos, a questão 1 da página 10, ele pediu a representação gráfica, então seria representar como intervalo na reta. No caso, o item A que nós resolvemos, que deu como solução x maior do que menos 1/2, eu podia escrever o conjunto de solução, como a gente fez nos outros itens, né, que seria o conjunto de solução x pertencente aos reais, tal que, barrinha, x maior do que menos 1/2, esse x está tão feio, deixa eu ajeitar ele. Aqui. E a representação gráfica seria colocar uma reta, marcar o valor menos 1/2, no caso, como é o símbolo de maior que, a gente vai colocar a bolinha aberta, menos 1/2, e a gente vai fazer uma tripinha nos valores maiores do que o menos 1/2. Pronto, essa seria a representação geométrica do intervalo do item A. Façam vocês aí o do item C, né, que foi esse outro que nós fizemos. Dê uma pausa aí no vídeo e faça você mesmo. Fez? Na representação por conjunto seria x, abre a chave, né, tem que utilizar a chave. Vou colocar aqui em cima que eu tenho mais espaço. Solução do item C. X pertencente aos reais, tal que esse início é padrão, certo? E nós vamos colocar o que a gente teve como solução. Menos 5/3 menor do que x, menor do que o 4/3. Já a representação por reta, a representação gráfica, vou botar lá embaixo. Fazer aqui a minha reta.
vai ficar o menos 5/3, o 4/3, ambos com bolinha aberta. No caso, o último, né, como tem um símbolo de menor ou igual, peço até desculpas que eu falei ambos com bolinha aberta, porque aqui tem um pauzinho, ó, é menor ou igual. Então, nesse caso, é bolinha fechada, bolinha fechada. Ok, tá aqui, ó. Deu nem tempo para reclamar. Fiz a observação. Tem o pauzinho, fecha a bolinha. E a gente vai fazer uma trepinha entre as duas bolinhas. No primeiro símbolo de desigualdade não tem pauzinho, então é bolinha aberta. No segundo, quando tiver o pauzinho, bolinha fechada, certo? Tá aí. Exemplozinhos que tinham faltado, né? Uma parte do exercício que tinha faltado. Tá aí marcado na forma de reta. Forma gráfica. Se quiser copiar, copia aí, dá uma pausa no vídeo e vamos para a próxima parte. Ficou faltando aqui no item J também a representação gráfica. Vamos fazer aqui a representação gráfica rapidinho. Na verdade está quase feita já ali em cima, mas vamos fazer bem direitinho, porque a representação envolve a trepinha. Então marcaria o -4 com bolinha fechada. Marca o -1 também com bolinha fechada. E o número 1 também com bolinha fechada. Então a gente vai fazer trepinha antes do -4, já que o x menor do que -4 é a solução para a gente. Vamos fazer a trepinha também entre o -1 e o 1. Então aqui é a nossa representação gráfica da letra J, certo? Se ficou faltando na representação gráfica da letra R, façam vocês aí que eu vou para o próximo exercício, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets, tudo bem? Guardem as dúvidas lá para o nosso encontro no Meets. O que nós acabamos de ver, vamos resolver a questão 3 da página 11, né? Que é resolver as inequações dentro do conjunto dos números reais. Então, como nós vamos resolver essas inequações? A gente vai separar ela em uma inequação dupla, né? A gente pode fazer dessa forma. Então, a gente pode resolver da seguinte forma. Módulo de x mais 12 menor do que 7. A gente utiliza o que a gente viu agora há pouco e pode separar isso em -7 menor do que x mais 12 menor do que 7. Fazendo dessa forma, se você subtrair 12 dos dois lados, vai ficar -7 menos 12 menor do que x menor do que 7 menos 12. Obtendo aqui no final, menos 19 menor do que x menor do que -5. Então, a sua solução aqui vai ser o intervalo aberto de -19 até -5. Algumas pessoas costumam fazer essa questão de inequação com módulo sem ser dessa forma. Costumam separar em duas inequações. Eu acho mais trabalhoso, mas faça aí do jeito que você aprendeu, não tem problema. No caso, já para resolver essa letra aí, o que é que nós vamos ter em mente? Que nós temos aí dois módulos, né? Então nós temos que analisar com alguns cuidados a mais. Por exemplo, o que acontece se nós temos esses valores aí, ambos maiores do que 0 nesses módulos? Então vamos analisar caso a caso. Primeiro caso, se x menos 1 for maior ou igual do que 0, e x mais 2 for maior ou igual do que 0. Quando isso acontecer, a gente vai ter o x maior ou igual do que 1 e o x maior ou igual do que -2. E nisso, o módulo que a gente tem ali vai ser ele mesmo. É como se a gente fosse resolver simplesmente x menos 1 mais x mais 2 maior ou igual do que 4. Então, nesse caso, o que tem lá dentro do módulo ser maior ou igual do que 0, significa que o módulo desses valores que tem aí, dessas expressões, vai sair ele mesmo. Então, basta resolver essa equação, que vai me dar 2x é maior ou igual que 4 mais 1 menos 2. 2x é maior ou igual do que 3. X é maior ou igual do que 3 meios. Então, a gente vai ter essa aqui como uma parte da nossa solução, certo? Além disso, nós vamos ter um segundo caso. Qual seria o meu segundo caso? É se o que tiver dentro dos módulos fosse menor do que 0. Então, o segundo caso,
Acho que eu vou precisar de uma outra páginazinha mais limpa, né? Deixa eu pegar aqui tudo isso e levar para uma outra página. Fazer o seguinte. Aqui. Copiar. Colar. Pronto. Tá aqui, a gente tem uma página só para essa questão. Segundo caso. Nesse segundo caso, seria se o que tiver no primeiro módulo, que seria o x menos 1, fosse menor do que 0, e o x mais 2 fosse menor do que 0 também. Nesse caso, a gente vai ter o x menor do que 1 e o x menor do que menos 2. E quando isso ocorrer, o que é que vai acontecer com a nossa expressão lá do item I? A gente vai ter o sinal contrário do que tem lá. Então, vai ficar como uma solução, deixa eu fazer aqui no outro lado do nosso quadro, é menos x menos 1 menos x mais 2, isso aqui dando maior ou igual do que 4. Então, nós vamos ter que eliminar esse primeiro parênteses, vai ficar menos x mais 1, eliminando o segundo parênteses, fica menos x menos 2, maior ou igual do que 4, vai ficar menos 2x maior ou igual do que 4, menos 1 mais 2, menos 2x maior ou igual do que menos 4 menos 1 dá 3, mais 2 dá 5, multiplica por menos 1, né? Vamos fazer do jeito que a maioria deve ter aprendido, multiplicando por menos 1 e mudando o sentido da desigualdade. Então, 2x menor ou igual do que menos 5, x vai ser menor ou igual do que menos 5 dividido por 2. Então, repare que nós temos aí um intervalo de soluções, né? No caso, quando x for maior ou igual do que 1 e x for maior ou igual do que menos 2, ou seja, para essas duas situações ocorrerem, basta que o x seja maior ou igual do que menos 2. Nesse pedaço aqui, ó, maior ou igual do que menos 2 vai satisfazer essas duas condições do primeiro caso. Já no segundo caso, se o meu x for um valor entre menor do que 1 e menor do que menos 2, no caso, está aqui o menos 2, está aqui o 1, seria esse pedaço aqui, ó, menor do que 1 e menor do que o menos 2. Repare no que acontece se o meu x estiver entre o menos 2 e 1. Entre o menos 2 e 1, um desses módulos vai ser positivo e o outro módulo vai ser negativo. Então, aqui teria também um terceiro caso. O que seria esse terceiro caso? Se o x estivesse entre o menos 2 e o 1. O que é que vai acontecer numa situação como essa? Se o x estivesse entre o menos 2 e o 1, a gente vai ter uma situação onde o primeiro parênteses ele vai ser negativo e o segundo parênteses ele vai ser positivo. Repare que no primeiro parênteses, né, o x maior ou igual do que 1 ele vai ser ele mesmo, x menor do que 1 é o oposto, então fica menos x menos 1. E o segundo parênteses, né, vai depender o sinal dele, no caso do x ser maior do que 2, vai ficar com o mesmo sinal. Então, vai ser somado com o próprio x mais 2. Isso sendo maior ou igual do que 4. Olha, resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos x mais 1 mais x mais 2 maior ou igual do que 4. Nesse caso particular, a gente não chegou em canto nenhum. Nós chegamos num absurdo matemático, ou seja, a gente não vai ter solução para esse intervalo. Então, a gente só vai ter valores para a nossa equação maior ou igual do que o 3 meios e menor ou igual do que o menos 5 meios. A gente pode botar até essa solução como um conjunto de solução. Eu tenho que escrever esse resultado do primeiro caso e esse resultado do meu segundo caso. Então, escrevendo por meio de conjunto de solução, isso aí seria x pertencente aos reais, tá ok? X é menor, vou voltar aqui um pouquinho só para dar uma olhadinha. X é menor ou igual do que menos 5 meios, ou
x é maior ou igual do que o 3 meios. Se eu quisesse representar na forma de intervalo na reta, usando a representação gráfica, eu teria o menos 5 meios com bolinha fechada. E antes dele, tudo para mim serviria como solução. E a partir do 3 meios positivos, eu também teria solução para mim na equação. Já no caso da representação por meio de intervalos usando parênteses e colchete, aqui a gente vai representar esses intervalos, que são intervalos infinitos, né? Intervalos que não tem começo e terminam no menos 5 meios, dessa forma. Menos infinito, que seriam os números infinitos para o lado esquerdo, até chegar no menos 5 meios, com colchete. E eu vou juntar os dois intervalos. Aqui seria uma união de intervalos, onde o próximo intervalo eu começo com 3 meios fechado, por isso o colchete, e vou até o infinito. No caso aqui é a parte positiva do meu infinito, então eu boto mais infinito. Infinitos a gente sempre coloca parênteses, não coloque colchete no infinito, certo? Não é do nosso escopo usar o colchete no infinito, certo? Mas a gente pode representar dessa forma também, como união de intervalos, usando aquela simbologia de parênteses e colchete. Tem uma estudadinha nessa parte, a gente vai ficar nesse conteúdo por aqui, certo? Aqui a gente fecha o capítulo 1 do nosso livro e exercitem as questões, principalmente a 1 e a 3, elas são bem interessantes pra gente. Tudo bem? Vamos agora Vamos encerrar esse vídeo por aqui, certo? Vou preparar o próximo vídeo para vocês. Então, tchau, tchau, bons estudos e até o nosso encontro lá no Meets. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Meets para tirar alguma dúvida no nosso horário de reunião, certo? Tchau, tchau.